Olá, amigos. Mais uma vez, boa tarde. Quero deixar aqui um abraço, uma Páscoa feliz para vocês. Queria e quero partilhar com vocês uma palavra. Não é uma palavra, é um pensamento, é aquilo que, pronto, que vocês já sabem, é aquilo que eu tenho dito nos vídeos, são as minhas convicções. Eu queria falar acerca de julgamentos, queria falar acerca do apontar de dedos, da murmuração, da maldicência. Hum, e queria, assim, é uma chamada mais de atenção, ah, porque nós muitas das vezes confundimos as coisas e por causa disso nós vivemos com medo. E eu estou a dizer que vivemos com medo porque é mesmo verdade. À medida que nós vamos caminhando e crescendo, eu quando digo caminhando, estou a falar de ir aprendendo, estou a falar de ouvir o que Jesus nos vai ensinando. Nós encontramos passagens na Bíblia ditas por Jesus que muitas das vezes são usadas de uma forma, como é que eu ia dizer, não é, é negativa, é numa forma negativa, mas é num certo aproveitamento que nada tem a ver com aquilo que Jesus estava a falar. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. E o objetivo é de facto é mesmo esse, é crescer e aprender até ao fim da nossa vida. De forma que nós não nos deixemos acobardar, porque o mundo já tem tanto problema, tem tanta chatice, que nós somos colocados muitas das vezes em posições de medo por causa enfim, do que nos vai sucedendo. Mas em relação a este assunto, eu tenho visto muita gente medrosa e mais, tenho visto gente com comentários muito absurdos e estúpidos até. Eh, e eu por mim falo, porque eu cresci num ambiente em que fui apanhando determinado tipo de ensinos, alguns bons, e que foram proveitosos até hoje, mas há outros que estão completamente errados e eu assumo que estão errados e ponto final, não há como dar a volta, estão errados e aquilo que está errado, está errado. Nós olhamos para no Sermão da Montanha e eu queria me basear em duas passagens, em Mateus capítulo 5, versículo 21, diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, uma palavra que nos mostra, que nos fala que há aqui um certo desprezo em que olha de alto a baixo e é um olhar que anula o outro. É como se o outro fosse um ser vazio. É um olhar de desprezo. É isto que Jesus está a falar. Mas Jesus está a falar estas palavras de acordo com uma cultura existente na época. Porque ele diz: alguém que fizesse isto estaria sujeito ao sinédrio. Ora, o sinédrio, como sabemos, eram composto por 70 pessoas, 70 homens, mais por saduceus do que fariseus, mas normalmente era gente da elite religiosa. Pronto, mas isto não tem a ver agora para o caso. O que acontece é que Jesus, continuando a falar, diz: mas quem disser tolo, e esta palavra tolo no grego é uma palavra que é more, que é alguém que é vazio, é alguém que é tratado como sendo um ímpio, é alguém como que. Quando o que Jesus está a dizer é que alguém que está a dizer para o outro que tu és zero, que tu não és nada, que tu não existes. Dentro daquela cultura judaica, os judeus se achavam com pedigree. Eles achavam que Deus era Deus e eles. Como, por exemplo, os samaritanos, o samaritano e o resto dos gentios, para eles eram escória. Infelizmente, para muitos judeus hoje, ainda hoje, não estão longe desta ideia, desta falsa ideia. Mas era escória. Então, o que Jesus está a dizer
é que alguém que pronunciasse esta palavra, ou como vem, por exemplo, na minha versão é tolo, mas noutras versões vem outras palavras parecidas, mas a palavra que lá está de facto é more e está ligada a um verbo que quer dizer que é uma anulação completa. É um desprezo total pelo ser humano. Então, Jesus diz que estará sujeito ao fogo do inferno, do Gehenna. O Gehenna é uma palavra em aramaico que era usada para se referir a um local perto de Jerusalém, onde se costumava queimar quer o lixo, quer os cadáveres de animais mortos. E isto normalmente era um fogo que nunca se apagava. E este local tinha sido já usado há muitos anos atrás para se fazer sacrifícios humanos. Portanto, vocês podem ver, infelizmente, a história de Israel como está enraizada em situações complicadas. Mas pronto, Jesus fala então do inferno, usando este nome do tal Gehenna, e se referindo muitas das vezes a este local como um exemplo de um fogo que não para de arder. E depois ele descreve uma série de palavras que vai do versículo 23 ao 26, se não estou a erro, sim, ao 26, e fala de um processo. As palavras que ele fala a seguir, fala dentro de uma cultura judaica em que eles estão a entender. Para os dias de hoje, muitos de nós não entendemos este tipo de palavreado, mas a verdade é que o que Jesus nos está a dizer é que na vida, neste processo do caminho da vida, nós temos que lidar com estas questões e da forma em como nós nos posicionamos diante de determinado tipo de pessoas. Muitas delas nos fizeram mal diretamente, outras, de uma forma ou de outra, chocaram contra nós, mas o que Jesus também está a dizer, e aqui é que está a fincar bem, Jesus está a falar para um tipo de pessoas que são acusadores de noite e de dia, digamos assim. São pessoas que só veem defeitos nos outros. São pessoas que são sempre superiores aos outros. São pessoas que, de facto, têm uma maldicência tão enraizada nelas que acabam por destruí-los. Isto dá-lhes um tormento. Por isso é que ele vai buscar o exemplo do Gehenna, que é a palavra inferno que aparece aqui. Aqui na minha versão. Jesus fala que a vida das pessoas que normalmente, que constantemente estão a dizer mal de outros, constantemente estão a julgar outros, a julgar no sentido de anular os outros. É aqui que eu quero chegar. Jesus não está a falar, e isto, eu quero trazer isto e colocar isto de uma forma muito vinculada. Jesus não está a falar de nós não aceitarmos determinadas situações e a expormos determinados problemas, quer na nossa vida, quer nas nossas associações religiosas. Não é disso que Jesus está a falar. O que acontece é que na cobertura desta passagem bíblica, nós criamos um medo em nós próprios de que não podemos dizer nada daquilo que seja negativo em relação a alguma associação. Quando nós fazemos parte de uma associação, nós não somos chamados a ser anulados. Na verdade, é como se nós fôssemos sócios. Eu tenho visto igrejas que têm usado, e quando eu digo estas coisas, não estou a falar à parva. Eu ando há 30 anos nisto e sei o que é que estou a falar. Quando as igrejas são registadas, têm órgãos sociais. Os órgãos sociais são anulados, deixam de ser ouvidos. E a única voz que é ouvida é a voz de uma cúpula, de uma liderança que não pode ser substituída, mas não se pode expor determinado tipo de problemas diante da liderança instituída. Não se pode. Não se pode contestar, seja aquilo que for. Porquê? Porque vai-se buscar imediatamente estes versículos. Nós, se formos ao capítulo 7 do mesmo livro de Mateus, eu estou a ler em Mateus, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E aqui está a falar destes moralistas, destes falsos moralistas,
que diz que com o juízo com que julgares sereis julgados de novo. Então, o que Jesus está a dizer é que é um critério. Alguém que se sinta na posição em que pode apontar o dedo para todo o lado, acha que pode decidir tudo e mais alguma coisa, sem consultar seja quem for, não respeitando as pessoas que estão ao lado. Isto funciona num ambiente de igreja, como funciona num ambiente empresarial, como funciona dentro de uma casa, dentro de um lar. Nós não nos respeitamos uns aos outros e nos tornamos uma espécie de ditadores em que ditamos as leis. E isto não tem nada a ver com simpatia, porque na verdade muitas das vezes os maiores ditadores são os mais simpáticos. Quando nós hoje em dia vemos imagens de Hitler a fazer festas a crianças e a fazer festas a animais, a cães, nós olhamos para aquele ser que está ali e se ficássemos só com aquela imagem, nós iríamos ver alguém que aparentemente era um ser com compaixão. A questão não é essa. A questão é que essa fachada ocultava um dos maiores monstros, ocultava a monstruosidade que estava dentro daquele ser humano. À semelhança de Hitler, nós temos Stalin e nós temos, infelizmente, muitos mais até os dias de hoje. E temos aí a guerra da Ucrânia, com muitos interesses, não só da parte da Rússia, mas há muita gente com os olhos postos naqueles terrenos ucranianos que são muito ricos. Muito bem. É o que eu penso. Quando Jesus diz, então, não julgueis, Jesus está a falar para nós não nos colocarmos no papel de juízes, que esse papel só pertence a Deus. Porque depois ele vai dizer, e Lucas é mais explícito, diz que porque é que nós reparamos não sei Lucas, mas aqui em Mateus, nós reparamos nas pequenas falhas que estão na vida dos outros e não reparamos nas grandes falhas que estão nas nossas vidas. Ora bem, isto é quando nós nos colocamos numa posição que nós já não conseguimos ver mais coisíssima nenhuma. Nós nos tornamos intocáveis. Intocáveis. Faz-nos lembrar aquele filme do Elias Net, de que ele, dentro do FBI, na altura da lei seca, nos Estados Unidos, isto para aí em 1930, por aí, criou ali uma elite de polícias que eram os intocáveis. Eles podiam fazer tudo o que quisessem, mas eram os intocáveis. E hoje, eu agora estou a falar para a igreja, existem intocáveis. Ou aqueles que acham que são intocáveis. E eu quero falar para vocês todos que me estão a ouvir, quer gostem, quer não gostem, não há intocáveis. Por muita bonita posse que a pessoa apresente em cima de um palco, fazendo todas as berrarias que ele quiser fazer, por muito que a pessoa diga que é um homem ou uma mulher de Deus, ouça, não há intocáveis. Os títulos não fazem as pessoas. Eu aqui há tempos falei algumas coisas e alguém me deixou um comentário a dizer, porque não se pode julgar, etc. Comentários desta natureza. Eu escrevi e vou dizer aqui, isso é pura infantilidade. Basta, olha, começar por Jesus. Jesus foi exatamente crucificado pelas autoridades religiosas, obviamente em conluio com as autoridades políticas, os romanos. Jesus falou o que falou contra as autoridades religiosas instituídas. Paulo falou o que falou, foi morto por causa das autoridades instituídas, fossem elas hebraicas, judias, fossem elas romanas. Pedro, a mesma coisa. Os outros foram assassinados exatamente por causa da mesma coisa. Não é em vão que Pedro diz, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui a agradar ao Senhor A, à Senhora B. Nós não estamos aqui para agradar ao A ou B. Nós estamos aqui para servir a Deus todos. Não há ser humano nenhum que não tivesse nascido, independentemente da sua história e da sua religião, que não tenha uma missão de servir a Deus. E servir a Deus, meus amigos, não é prestar culto aos domingos na igreja.
Servir a Deus é servir o próximo. O que é que interessa? Ir à igreja e durante a semana ser um sacana. O que interessa é ir à igreja e assim que acaba o culto enfia-se dentro do seu gabinete a falar mal dos outros. E não é ter um microfone na mão e ter esse espaço, esse tempo de antena em que pode dizer o que quer, que ninguém lhe toca. Amigo, ouça, eu vou deixar aqui um exemplo vivo e concreto de alguém que pensava que tinha tempo de antena e que ninguém lhe tocava. Herodes. De tanto achar que ninguém lhe tocava, de tanta vaidade que foi entrando no coração dele, ele foi comido por bichos. Aquilo que eu estou a dizer e aquilo que eu quero dizer é que não há ninguém melhor do que ninguém. Mas nós somos chamados, como diz João, o apóstolo, a discernir os espíritos. Eu vou repetir, João diz-nos que nós devemos discernir os espíritos. Paulo, quando ele ensina sobre as manifestações do Espírito Santo, ele diz que uma dessas manifestações é o discernimento de espíritos. Paulo não era parvo. Paulo era um homem em constante aprendizado como os outros. Quando ele entendeu que as autoridades de Jerusalém não estavam bem, ele falou. Quando Paulo entendeu que Pedro, como autoridade, não estava bem, ele falou. Quando Paulo entendeu que Barnabé, um bom homem, Barnabé é um bom exemplo de cristão, e que pegou em Paulo, e Paulo se pode e deve, obviamente, que estava grato, era a Barnabé, que era seu primo, que Barnabé que pegou nele e apostou nele quando os outros não tinham medo de Paulo e não queriam apostar em Paulo, foi Barnabé. Ora bem, mas Paulo, quando percebeu que Barnabé também estava errado, também lhe disse que ele estava errado. A questão aqui que se põe é o seguinte, é que nas igrejas, as lideranças, e eu estou a dizer isto, é muito simples, pela falta de humildade que nós assistimos aos nossos cultos. Os líderes hoje em dia não estão dispostos a chamar uma liderança assim, homens e mulheres com alguma maturidade, e ouvi-los, sem falar, ouvi-los. Não estão dispostos a reconhecer que estão errados e a mudar o coração. Não estão dispostos. Pelo menos daquilo que eu tenho visto até aqui. São poucos. Olha, são poucos. Os poucos que são, infelizmente, não têm muita expressão, incluindo aqui no YouTube. Porque eu conheço pastores que são bons exemplos de homens de Deus a servir a Deus aqui em Portugal, em que a expressão da igreja não é tão grande, mas eles têm servido a Deus, porque servir a Deus é servir o próximo. Não são os cultos. Servir a Deus é servir o próximo. Isso é que é servir a Deus. E eu tenho visto gente boa assim, mas com muito pouca expressão. Mas daquilo que nós vemos, e infelizmente de algumas pessoas com quem eu convivi e conheço, a humildade foge muito. Tirando um ao outro. Quando eu digo tirando um ao outro, estou a falar também de igrejas grandes agora, tirando um ao outro, porque caso contrário, o que nós estamos a assistir nos dias de hoje é a igreja que diz em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. É pura vaidade, mais nada. É tudo muito santo, tudo muito bonito, tudo muito bem afinado em cima do palco, e quando apagam as luzes nós voltamos a uma rotina que nada tem a ver com o caminhar de Jesus. Jesus diz que há um caminho, há um processo na nossa vida. E durante esse processo de vida nós temos que aprender a lidar com este tipo de situações que está no nosso coração. O que é de facto julgamento e o que não é. Jesus não vivia estressado com aquilo que diziam dele, de mal. Eu não vejo Jesus estressado com queixinhas, com queixumes, de que diziam mal dele. Eu não vejo Jesus estressado. Eu não vejo Jesus preocupado só porque o A, o B ou o C não estão de acordo e alguma coisa está a ir em contramão. Eu não vejo Jesus preocupado com isso. Jesus tinha um traidor no meio dele, ele sabia quem era.
Ele lavou-lhe os pés sem stress. Quando nós sabemos que temos um caminho, temos um caminho. Então, qual é a preocupação de quem tem um microfone na mão, diante de uma expressão boa de pessoas, estar a falar de situações por vezes que passam dentro da igreja ou fora dela, mas que dizem à igreja que necessidade é que o pastor tem de se estar a defender? A não ser que seja absolutamente necessário, por uma questão de nome, etc. Agora, mas quando a pessoa constantemente se tem que estar a defender, tirando algumas exceções, quando um pastor tem que estar a defender é porque alguma coisa não está bem. Agora, se estiver bem, tudo bem com ele, repare numa coisa, as pessoas às vezes falam de coisas que não gostam, é normal. Isso é normal, isso não é maldecência. Por vezes não gostam, por vezes alguma coisa não correu bem nos cultos. Isso é normal, é absolutamente normal. Nós temos de estar preparados para este tipo de conflitos e se tivermos que falar com as pessoas em questão, nós conversamos. Porque são pessoas exatamente iguais a nós, em que nós, em conversa, a pessoa até pode não caminhar mais connosco. Mas nós aí abençoamos, abraçamos ou não, mas ficamos em paz. Agora, estarmos em conflito, em guerra e não resolvermos problemas, isso aí é pior. E depois, quem tem um microfone na mão, diante de um número considerável de pessoas, obviamente não há um contraditório, principalmente quando se fala de pessoas que nem sequer estão presentes. Então, os outros vão concordando de uma forma infantil e acabamos por ter cegos a guiar outros cegos. Isso não se faz. Isso é manipulação. Ouça, isso, por muito bonito nome que você tenha diante da sua igreja, se este vídeo chegar até si, deixe-me dizer uma coisa. Isso é manipulação. Eu nunca vi Jesus a fazer isso. Nós fizemos algumas vezes no passado, e eu falo por mim, mas não com o intuito de manipular, é porque eu acreditava mesmo que estava certo. E nós temos que ir mudando as coisas. E quanto mais eu leio o Evangelho, mais eu me apercebo de muitas coisas que eu estava errado, mas se eu digo que sou cristão, então é Cristo que eu tenho que ouvir e seguir, e vou aprendendo com Ele. E enquanto estou no caminho, como ele diz, eu tenho que aprender a lidar com estas situações. Porque se eu não lidar com estas situações, eu vou ficando cada vez mais agarrado a um inferno. Tanto que é para mim como para aqueles que estão ao meu lado. E eu vejo pastores, independentemente com igrejas com mais ou menos pessoas, mas parece que estão constantemente agarrados a um inferno. E aquilo que Deus está a chamá-lo a si e a mim é um bate-papo, de um abraço, de uma cura e seguir em frente. E sairmos das nossas portas, sairmos do nosso casulo religioso, sairmos da casa onde nós estamos agarrados e que chamamos de igreja, sairmos daí para fora e irmos abraçar as pessoas aonde Deus nos colocou, até a procurar trazer verdade. Agora, nós somos chamados a escolher. Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas, sim, e prudentes como as serpentes. Temos de saber escolher. Jesus disse: se aquela casa não tiver paz onde vocês entrarem, sacudam os pés. E porque este sacudir de pés era um testemunho em como a pessoa que sacudia os pés não queria influência nenhuma. Nós somos chamados a não sermos parvos, a não ser otário. Ser cristão é não ser otário. Nós sempre procuramos recuperar a pessoa, sempre procuramos ajudar de uma forma ou de outra, mas a não ser otário. E nós temos de saber dizer não, porque se João nos ensina, se é Jesus que nos ensina, se Paulo nos chama também a essa atenção, a discernir os espíritos, nós temos que ser adultos para saber dizer sim e saber dizer não. Antigamente eu ouvia os pastores a dizer determinadas coisas que eu concordava e achava que era assim. Hoje é uma aberração. Agora, esses pastores de quem eu ouvi, se calhar fizeram isso na inocência, que eu acredito. Alguns não tanto. Alguns é de mau caráter, porque se usaram disto para manipular as pessoas. Mas, nós não estamos no passado, nós estamos no presente. Estamos a caminhar para o futuro. Esta é que é a realidade. Seja patrões, olha, eu deixo dizer o seguinte, eu tenho trabalhado, onde eu tenho trabalhado,
Graças a Deus tenho entrado e saído com respeito. Porque a questão para já, tenho tido a sorte de ter sido bons colegas. Quando a entidade patronal ou alguém superior a mim não se porta muito bem, há uma forma de eu poder chegar a ele. Aqui não há santarrões. Aqui não há meninos de catequese. Aqui tem que haver homens. E nós, sem faltar ao respeito, nós podemos dizer as coisas e tratar das coisas. Tem que haver a maturidade. Ora, se isto se resolve dentro de uma empresa, então não se resolve dentro de uma igreja porquê? Porquê é que as pessoas saem constantemente magoadas, muitas das vezes com o pastor? Quando começa o pastor a estar no foco de muitas brigas, é porque alguma coisa não está bem com o pastor também. Ou o pastor é intocável. Ou se quem diz o pastor, diz alguém que esteja ao lado do pastor. Diz a liderança. A liderança não substitui Deus em lado nenhum. Ninguém é maior que ninguém. Pelo contrário, aquilo que eu tenho visto, infelizmente, nas lideranças é que estão no topo da pirâmide. E é ao contrário, meus amigos. É a pirâmide invertida ao contrário. Porque nós somos chamados é para servir e é para trabalhar mais do que os outros. Ou não foi isto que Jesus ensinou? Jesus ensinou isto. Nós somos seus discípulos. Então, saber dizer sim e não quer dizer que seja maldicência. Não quer dizer que seja juízo. Não é isso que nós estamos aqui a falar. Jesus falou realmente dos moralistas, dos falsos moralistas, daqueles que estão apenas preocupados com a vida dos outros e não cuidam da sua vida. É disso que Jesus está a falar. O que o Evangelho nos chama é a cuidarmos da nossa vida e ajudarmos os outros. Mas a não pactuar com a porcaria dos outros. Basta a nossa. Vou repetir. Jesus nos chama a não pactuar com a porcaria dos outros. Basta a nossa. Basta a nossa. Porque nós também temos. Mas eu não sou obrigado a aceitar a dos outros. Eu não sou obrigado a estar sentado numa cadeira. Porque criou-se este hábito dos pastores dizer amém, 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 amém. É um hábito. Eu nunca vi Jesus estressado com os améns. Nunca vi Jesus a pedir améns aos discípulos. Mas pronto. Mal ou menos. Mas as pessoas já estão tão viciadas em dizer amém que as pessoas não pensam, não deixam de pensar. E depois não têm coragem. Alguém que não concorda não tem coragem no meio da igreja dizer eu não concordo com isso. Como é óbvio, poderia ser uma falta de respeito. Mas, no fim do culto, será que o pastor aceitava uma chamada de atenção? Será que a liderança instituída aceitava uma correção da parte de alguém? Ou pelo menos uma chamada de atenção? Qual é o líder? Temos. Ouça o que estou a dizer. Temos. Eu não quero pronunciar aqui nomes. Eu conheço alguns nomes. Poucos aqui em Portugal, dos que eu conheço, mas conheço. Mas são poucos os líderes que têm a humildade de reunir os seus líderes e pedir conselhos. E não só pedir desculpa. E não só mudar de opinião. E não só ter a coragem de saber que não é o patrão. Temos poucos líderes que têm o respeito de mexer no dinheiro. Depois do conhecimento de toda a sua equipa. Certo? São muitos os líderes, e vocês sabem o que é que eu estou a falar. São muitos os líderes que mexem no dinheiro sem prestar contas a ninguém. Ou falseiam as contas. Mas são. E isto é uma tristeza. E querem vocês serem um exemplo. Mas vão para os púlpitos falar aquilo que vocês sabem que no fundo não fazem. Quando alguém diz alguma coisa, vocês dizem que é maldicência e que a outra pessoa é isto e é aquilo. Só porque a pessoa não está presente. E numa multidão, no meio de uma sala cheia, grande, em que está tudo umas claras, outras escuras, toda a gente diz amém, toda a gente acha que o outro é que é malandro. E isto é triste. É assim, este vídeo deve ter muito poucas visualizações. Mas Deus visualiza bem. Quando as atitudes que nós temos em cima e fora dos púlpitos, incluindo a minha própria vida, Deus visualiza bem. E mais tarde ou mais cedo, aquilo que nós semeamos, vamos colhendo.
Agora, o problema é o que é que eu faço daqui para a frente? Pronto, meus amigos, deixo aqui o meu abraço e um incentivo de levarmos um bocadinho o Evangelho mais a sério. Isto é fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Isto é fazer de Jesus a chave que interpreta tudo o resto. Não há sentido na vida sem Jesus. É aquilo que Ele nos ensina. Ele é que é o mestre. E ponto final. E nós não temos que ter medo de A, nem de B, nem de C. Um grande abraço. Obrigado.